Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje concluir a aula da semana passada. Então, na semana passada nós falamos de lei de Pascal e o princípio de Arquimedes. Vamos só recordar. A lei de Pascal falou sobre a variação de pressão em um fluido, tá certo? E ela diz assim, que o acréscimo de pressão em um ponto de um fluido, em equilíbrio, se transmite integralmente a todos os pontos do líquido, tá certo? E aí a gente trabalhou uma formulazinha, tá certo? Que foi da prensa hidráulica, do sistema multiplicador de força. Depois nós falamos do princípio de Arquimedes. Depois nós falamos então do princípio de Arquimedes, ou seja, porque um monstro de ferro, um navio flutua na água, tá certo? Então, a gente vai agora trabalhar alguns exercícios a respeito desses conteúdos. O primeiro exercício, como vocês podem ver na figura aqui, é o sistema de freios de um carro. Ele diz assim, a figura a seguir mostra como o sistema de frenagem basicamente funciona, ou seja, através da conversão de pressão mecânica em hidráulica, utilizando-se de um circuito fechado de fluido de freio, desde o cilindro mestre, olha só, desde o cilindro mestre, que é esse cilindro aqui maior, tá certo? Que é o tal, vamos chamar ele de cilindro A, ligado ao servo-freio e o pedal, cilindro mestre, servo-freio e o pedal, tá certo? Até os cilindros pinça. Veja só aqui. Cada roda vai ter um cilindro aqui, ó. Essa tem aqui esse cilindro e essa tem esse cilindro aqui. São cilindros. Eu tenho nesse dianteiro, né? Ainda tem aqui o sistema traseiro. Muito bem. A pergunta é o seguinte. Pode-se afirmar que o sistema de frenagem é uma aplicação da lei de Pascal? Muito bem. É uma aplicação da lei de Pascal? A gente pode afirmar, é certo ou errado aí? Então, é uma aplicação da lei de Pascal. Vamos ver. Como eu disse a vocês, você tem um cilindro aqui mestre, né? No servo-freio, onde você tem o pedal. E você tem outros cilindros. Eu chamei esse de A e esse de B. Vamos pegar só dois cilindros. Mas você tem esse cilindro aqui, ó. Dianteiro ainda, esse outro cilindro na outra roda. Tá certo? Você tem um sistema de frenagem, que é para as rodas dianteiras, e pode ter também nas rodas traseiras, como o sistema mostrou aqui. Então, imagine só, você tem um fluido no sistema de 5 cilindros. Um cilindro central, né, onde você tem um pedal, onde você vai aplicar essa força, e através do fluido, essa força é transmitida para os outros cilindros nas rodas, que ele chamou de cilindros pinça. Né? São cilindros menores que estão na roda. Para você entender isso melhor, eu coloquei essa outra figura. Veja só, o pedal, o cilindro do pedal, que aqui é o cilindro A, por exemplo, veja, esse é o cilindro do pedal. Quando você aplica uma força aqui do pedal, essa força vai fazer variar a pressão aqui no fluido. E essa pressão vai se transmitir integralmente a todos os pontos do fluido até o cilindro pinça. E vai pressionar aqui o disco de freios na roda e você vai aplicar uma força na roda. Então, você tem um sistema aqui que utiliza realmente a lei de Pascal. Ou seja, a variação de pressão em A, só para você ter ideia aqui, a variação de pressão no cilindro A, esse cilindro aqui, vai ser igual à variação de pressão no cilindro B, que é esse aqui. Então, esse aqui é o que nós chamamos de princípio de Pascal ou lei de Pascal, que a pressão se transmite integralmente a todos os pontos do líquido. Então, aí é uma aplicação, quando você vê um carro e vê alguém freando um carro, já sabe que está utilizando ali a lei de Pascal, tá? Que você aplica uma pressão num ponto do fluido e ele se transmite integralmente a todos os pontos do fluido.
segundo exercício é um macaco hidráulico, muito comum no dia a dia de vocês aí. Esse macaco aqui que se utiliza com muita frequência hoje ainda. Esse macaco ele tem 2 pistões. Você, quando vê essa figura aí, ela engana, mas eu vou colocar outra figura para você. O problema é assim, o macaco hidráulico, figura abaixo, consta de 2 cilindros. Um estreito, que compreende óleo, né? E outro largo, que suspende a carga. Então, vocês vão perceber na figura que esse cilindro aqui, esse vai suspender a carga, e esse aqui ó, vai comprimir o óleo, está aqui atrás. Ó. Quando você aplica a força aqui, eu vou mostrar na outra figura. A pergunta é o seguinte, ele tem um sistema de válvula, né, que permite o fluido ir só num sentido, o líquido vai só num sentido, quando você aperta aqui, o líquido vai subindo, preenchendo o cilindro maior, a válvula não deixa ele voltar, para que você possa fazer o movimento aqui, tá certo? E depois, quando você encerra a carreira, você tem aqui ó, um parafuso, você abre a válvula e retorna o óleo para o sistema. Esse cilindro maior, ele volta para a posição inicial dele. Muito bem, como nós estamos vendo aqui, para multiplicar a força empregada. Então, esse macaco hidráulico tem essa função, multiplicar a força, que é o sistema multiplicador de força, que é uma prensa hidráulica, como a gente viu. A pergunta diz o seguinte, sabe-se que a área do êmbolo mais estreito é 50 vezes menor que a área do êmbolo mais largo. Então, veja, esse êmbolo aqui, mais estreito, que eu vou mostrar na figura, vai ter uma área 50 vezes menor. Aí a pergunta é o seguinte, pode-se afirmar que a força mínima aplicada ao êmbolo mais estreito, veja bem, para erguer um carro de 1000, isso aqui é um carro que a gente tem aí no dia a dia, um Corsa, aquele Indy, né? A média dele é de 1000 kg, até um sedã é 1200 kg, né? Ele diz que a força é de 200 newtons, tá? Uma força de 200 newtons é uma força correspondente a 20 kg, né? Gravidade 10, a uma massa de 200 kg. Certo ou errado? Vamos resolver. Bem, coloquei essa figura. Como vocês podem perceber, eu disse a vocês que ia colocar uma figura que vocês pudessem enxergar melhor. E aqui você tem, ó, tá vendo? Quando você aplica a força aqui, no braço da alavanca, o sistema de alavancas, essa força está aqui, aqui você tem uma força aplicada a esse êmbolo. Tá vendo esse êmbolo aqui? Ó? Esse é o êmbolo menor, ok? E esse êmbolo aqui, ó, é o êmbolo maior, ok? O problema diz que o estreito é 50 vezes menor. Veja o que eu fiz, que a área do êmbolo A, que é esse êmbolo maior aqui, chamei ele aqui de êmbolo A, ele é o êmbolo maior, essa área do êmbolo maior, é o êmbolo A, é 50 vezes a área do êmbolo menor, que eu chamei de êmbolo B. Percebeu na figura agora que foi mais fácil enxergar os dois êmbolos? Eles têm um fluido aqui dentro, chama de óleo, tem um óleo incompressível, tá certo? Tem um sistema de válvula, quando você aperta aqui para baixo, esse óleo aqui ele é transmitido para o êmbolo maior, tá? E ele não volta, depois quando você terminar o serviço, você abre um parafuso aqui, abre a válvula, você escoa o óleo para o sistema. Então você vai transmitir, aplicar essa força aqui, e aqui você vai ter o peso do carro. Está aqui o peso do carro. Tá? Primeiro detalhe, essa relação aqui de área, né? Que o êmbolo é que tem a área. Então, vamos lá. Aplicando a formulazinha da prensa hidráulica, você vai ter o peso do carro, que está aqui, ó, peso de A, é o peso do carro, e o êmbolo, a área de A. A força aplicada a F aqui, que é a força mínima que ele vai pedir, vai chamar de B, no êmbolo B, a área de B. Substituindo, você vai ter aqui que a área de A é 50 vezes a área de B. Substituir, ó, 50 vezes a área de B. A área de B. Então, como é que apareceu aqui 10.000 newtons? Simples. Só lembrando que o peso é o produto
da massa pela gravidade. A massa foi 1000, gravidade no SI, né? 10, né? A gravidade, portanto, 10.000 newtons. Qual é a força em B que eu vou aplicar aqui no braço para equilibrar o peso de 10.000? Perceba que esse SB e esse SB eu posso simplificar. Portanto, ficou que FB é igual a 10.000 dividido por 50. Vamos simplificar um zero. Aí deu 1.000 dividido por 5, que deu 200. Portanto, a força mínima afirmativa correta. Bom, portanto, a afirmativa ela é correta, ok? Vamos agora para o nosso último exercício. O nosso último exercício aqui, como vocês podem ver a figura, você tem aqui os icebergs, né? Quem lembra do filme Titanic, né? Foi para o cinema, lembra que o navio colidiu contra um iceberg, tá certo? Como vocês podem perceber, o iceberg você tem uma parte que fica fora d'água, né? Aqui, ó, e uma parte que fica dentro d'água, muito maior, como a gente vai ver aqui no texto da figura, ok? E o iceberg, esse gelo que flutua nas águas do mar aí, a baixa temperatura, né? Esse gelo que flutua, ele flutua devido ao princípio de empuxo, ok? Os icebergs são blocos de gelo flutuantes que se desprendem das geleiras polares. Se apenas 10% do volume de um iceberg fica acima da superfície do mar, e se a massa específica da água do mar vale 1,03 gramas por centímetro cúbico, pode-se afirmar que a massa específica do gelo do iceberg em gramas por centímetro cúbico vale aproximadamente 0,90. Então, essa afirmativa é verdadeira aí. Vamos fazer as contas, né? Então, primeiro, o que eu vou pensar? Vou pensar que eu tenho a parte fora da água, que esse volume fora da água corresponde a 10%, ou 0,1 V do volume total, V é o volume total, e a parte que fica submersa na água corresponde a 90%, ou 0,9 do volume total. Então, o volume total é V, 0,1 mais 0,9 V. Né? Então, primeiro, essa relação de volume. Segundo, eu vou perceber que no centro de gravidade do gelo aqui, eu tenho para baixo o seu peso. Então, eu posso chamar aqui que é o peso do corpo, ou peso do iceberg. E atuando para cima, no mesmo centro de gravidade, você tem a força que faz o gelo flutuar na água, que é o meu empuxo. Então, eu posso escrever que o empuxo é igual ao peso do corpo. Então, o empuxo vai equilibrar o peso, tá certo? O sistema, que é o gelo e a água, vai ficar em equilíbrio. As forças atuantes, o peso do corpo, do iceberg, e o empuxo. Essas forças agem sobre o gelo e o sistema encontra-se em equilíbrio. E como nós vimos que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Portanto, eu posso dizer que o peso do corpo é igual ao peso do líquido deslocado. Então, nós vamos usar essa relação aqui para resolvermos um problema. Ok? Muito bem. A gente vai agora aqui e substitui. Tá? O que é que nós temos aqui? Densidade do corpo, volume do corpo, vezes a gravidade, que é o peso do corpo. A densidade vezes o volume dá a massa, vezes a gravidade, o peso do corpo. E o peso do líquido deslocado, que é o empuxo, é a densidade do líquido deslocado, o volume do líquido deslocado, gravidade. Já posso cortar a gravidade aqui, ó. Já ficou mais fácil o cálculo. E posso substituir a densidade do corpo, é o que eu quero, do iceberg. O volume do corpo é V, que é o volume total. A densidade do líquido deslocado, que é a água do mar, 1,03. E o volume do líquido deslocado,
que é a parte que está dentro da água, que é 0,9, 90% do corpo. Posso simplificar o V com o V também e fazer a conta, 1,03 vezes 0,9. Portanto, a densidade do corpo é aproximadamente, arredondando aqui, a 0,93. A afirmativa está errada, que ele colocou só 0,90. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Quero desejar para vocês, nesse momento, um bom final de semana, tá certo? Bons estudos e até a próxima.